segunda aula do módulo 1 do nosso curso de Introdução à Filosofia. E nessa aula nós vamos adentrar aí o campo da cosmovisão, ok? É um termo muitas vezes usado, posso dizer que muitas vezes mal usado. Existe uma dificuldade enorme em se determinar o que é uma cosmovisão, ok? Mesmo porque ela é um termo, um conceito construído historicamente, visto que você tem várias formas aí de se lidar com a cosmovisão, e eu quero então demonstrar se existe ou não alguma diferença entre cosmovisão e filosofia, ok? Então nós vamos começar aqui a nossa aula com um trechinho de Martin Heidegger, o mesmo trecho que nós usamos na aula passada sobre a relação de filosofia e ciência, onde Heidegger, e agora nós vamos destacar uma outra parte do texto, onde o Heidegger diz o seguinte, ele diz: a filosofia é algo completamente diverso da visão de mundo e fundamentalmente distinto de toda a ciência. Por si mesma, a filosofia não pode substituir nem a visão de mundo nem a ciência, mas ela nunca pode ser tão pouco avaliada segundo tal possibilidade. Quer dizer, o Heidegger, ele já, então, na sua análise da cosmovisão, então ele vai tratar sobre cosmovisão em vários textos, esse é um dos textos, né, as questões fundamentais da filosofia, que vem pela editora Martins Fontes, aí, com tradução do Casanova, um especialista em Heidegger. Nesse texto, especificamente, ele está apresentando algumas questões fundamentais, e ele, nesse trecho, ele vai fazer um comentário breve, na verdade, distinguindo o que é a filosofia, do que é a visão de mundo, do que é a ciência. E aqui é um ponto importante, porque ao longo da história, muitas vezes, a cosmovisão, ou a visão de mundo, né, a gente vai ver esse desenvolvimento aí do termo, muitas vezes ele é algo completamente diferente de uma filosofia, às vezes ele é dado como a filosofia, às vezes ele é dado, o Heidegger algumas vezes vai tratar também a ideia, por exemplo, de que o fim de toda a filosofia é se tornar uma cosmovisão. Autores como Pierre Hadot vai demonstrar que o comprometimento da cosmovisão é o passo, né, de partida, ponto de partida, visto que a cosmovisão vem da existência, segundo a visão de Pierre Hadot. Então é o ponto de partida para o trabalho filosófico, e a gente então vai distribuir. Nós vamos escalar essa aula aqui. A gente vai começar falando rapidamente uma breve história do surgimento do termo cosmovisão. A gente vai entrar depois, fazer um comentário sobre uma obra do Wilhelm Dilthey, onde ele vai falar das concepções de mundo e ele vai demonstrar, ele vai apresentar, na verdade, a sua formulação sobre cosmovisão. Ele não é o único texto que ele vai tratar sobre isso, mas é um texto-chave aí para compreender, onde vai ter a tipologia, né, das cosmovisões. Depois nós vamos conceituar essas cosmovisões para poder, então, a partir de um conceito específico, que nós vamos chegar ao final, diferenciar o que seria uma cosmovisão e uma filosofia. Então eu já dou o ponto de partida aqui, então eu já vou dar um pontapé para vocês saberem que o nosso desenvolvimento nessa aula vai ser para demonstrar que este ponto do Heidegger está correto, ok? Então eu estou partindo do pressuposto de que filosofia e visão de mundo são coisas diferentes, podem ser complementares, elas podem ser auxiliares, elas são necessárias uma para a outra, até certo ponto, porém diferentes. Então, o ponto de partida é essa análise, é tentar apresentar essa diferença. Então nós vamos ver algumas questões. Eu acho que o primeiro ponto, e é uma defesa que eu faço, sobre qualquer coisa, principalmente sobre conceitos, é analisá-lo historicamente, ok? Mas isso é uma aula de introdução à filosofia, e no caso aqui uma introdução à cosmovisão. Nós precisaremos de um curso inteiro para tratar todo o desenvolvimento histórico sobre cosmovisões, né? Então a gente vai fazer um panorama sobre esse desenvolvimento para cair em Dilthey, que é o grande sistematizador aí da cosmovisão. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que cosmovisão é uma tradução de um termo alemão, que é o Weltanschauung. O Weltanschauung seria uma junção de duas palavras, ok? Welt, que é mundo, e Anschauung, que pode ser algum tipo de percepção do mundo, algum tipo de compromisso com o mundo. Então, essa tradução, ela pode ser complexa porque vários filósofos ao longo da história lidaram com essa percepção do mundo ou essa visão de mundo de formas diferentes.
Esse termo ele chegou a traduções mais contemporâneas e hoje normalmente são essas 3 traduções mais comuns nas línguas mais acessíveis para nós, né? Em inglês vem como worldview, ok? A gente vai ver que mesmo no mesmo termo worldview, ele pode ser usado junto, como eu defendo, que é esse terminho unificado, pode ser interpretado separado, a gente vai ver um pouco isso aí lá no dicionário de Oxford. O termo mais comum no Brasil, que é cosmovisão ou visão de mundo, e o termo utilizado em português de Portugal, ok? E eu estou trazendo ele principalmente porque alguns textos de Dilthey não tem em português brasileiro, né? Tem em português só de Portugal. Um dos textos que a gente vai comentar aqui, eu deixei o texto, ele é um texto em PDF, mas é um texto aberto, ok? E eu deixei esse texto como leitura obrigatória desta aula. Então, ao terminar essa aula, a leitura obrigatória da aula, complementar, é a leitura do texto do Dilthey, é uma das leituras, né, das aulas de hoje. A leitura do texto do Dilthey, que vai ajudar a gente a compreender o comentário que eu vou fazer sobre a obra dele. E em português de Portugal, o termo é mundividência, ok? Então, esses são os termos que a gente vai encontrar em obras. Se você for ler as obras no alemão, você vai encontrar Weltanschauung ou variações, por exemplo, em língua como a língua holandesa, algumas variações do termo Weltanschauung, mas que tem a mesma ideia aí, ok? Bom, o ponto importante para nós é o seguinte, existe um desenvolvimento histórico do que é Weltanschauung, ok? A primeira vez que ele aparece aí, aparece no texto de Kant. Kant é a primeira pessoa, o primeiro filósofo que a gente pode rastrear e ter uma concordância entre vários autores. Alguns, por exemplo, vão dizer que foi Hegel, mas Kant é anterior a Hegel, e você tem isso no texto de Kant, que é o texto Crítica do Juízo, ok? Esse é o texto de Kant, né, que a gente tem, Crítica do Juízo, ou como vem, acho que na tradução da editora Vozes, né, Crítica da Faculdade de Julgar, ou Crítica da Faculdade do Juízo. É a primeira vez que aparece esse termo, mas ele não é um termo importante na obra de Kant. Isso é importante enfatizar. Surge em Kant no uso filosófico do termo, mas ele não é um termo importante para a filosofia kantiana. Onde que isso... Tanto que é uma única obra que a gente rastreia esse termo, né? Qual é a ideia que Kant traz ali para a palavra Weltanschauung? Ela aparece num contexto de alguma espécie de percepção do mundo, mas uma percepção do mundo pelos sentidos, ok? Então ele não está fazendo uma análise do termo Weltanschauung nem nada, mas dá a entender pela leitura do texto de Kant. Um outro texto que eu vou deixar para vocês, a leitura de vocês, é um artigo, um paper, né? Onde comenta-se sobre a filosofia em Freud, vocês vão encontrar a tradução para o texto de Kant. Eu achei desnecessário colocar ele aqui agora. Mas o texto de Kant vai dar esse sentido para a gente, percepção do mundo, mas pelos sentidos. Aquilo que a gente experiencia o mundo, a gente sente do mundo, ok? Essa é a primeira aparição do termo. O termo depois, ele é utilizado, ele vai ser utilizado por discípulos de Kant, mas é mudado o conceito ou a ideia do termo lá em Schelling, ok? Em Friedrich von Schelling. Então, o Schelling ele vai dar um entendimento diferente, que já não é mais uma percepção do mundo pelos nossos sentidos, pela nossa experiência, mas uma percepção intelectual do cosmos. Seja uma percepção intelectual não consciente no nível de uma análise teórica, não nesse sentido, mas é um entendimento intelectual do cosmos, da totalidade do cosmos. Muda, então se você percebe que de Kant para Schelling, muda a ideia do termo. Depois esse termo ele vai ser desenvolvido de várias formas, sendo pessoas que o apoiam ou que contrapõem o uso do termo. A gente pode falar que esse termo ele é usado em Schleiermacher, ele é usado em Hegel, Goethe usa ele, Kierkegaard usa. Nós podemos ver, por exemplo, uma posição contrária ao uso de cosmovisão em Edmund Husserl. Você tem o uso dele feito por Heidegger, mas eu quero focar aqui no grande sistematizador do termo Weltanschauung, porque é a partir dessa sistematização do termo Weltanschauung, ou traduzido para nós, o cosmovisão, que a gente começa a ter os desenvolvimentos do termo. Por quê? Porque tem muito texto que vai trabalhar com o termo Weltanschauung em alemão. Até onde eu li, existem mais de 500 textos que trabalham ou usam a ideia de cosmovisão de Weltanschauung de formas diferentes até, em grande parte, não em todos, né, mas em muitos deles.
Mas o grande sistematizador, o que a gente pode falar que dá o pontapé inicial de forma sistemática para o uso da cosmovisão é Wilhelm Dilthey, ok? Então ele é o filósofo que sistematizou a cosmovisão. E a ideia da sistematização da cosmovisão para o Dilthey é, como eu destaquei aí, de desenvolver um trabalho que é um trabalho mais amplo. Então a cosmovisão faz parte de um trabalho mais amplo, que seria construir uma epistemologia objetiva das ciências humanas ou das ciências do espírito. Porque você já tinha uma metodologia objetiva desenvolvida para as ciências naturais, que parte ali de Kant, né? O trabalho do Russell é o quê? É contrapor as teses mais positivistas, onde elas determinavam que não existia uma metodologia ou uma epistemologia, que entenda a epistemologia como a forma como conhecemos e como trabalhamos esse conhecimento, tá? Uma epistemologia bem objetiva para o trabalho das ciências humanas, e que a verdadeira ciência seria aquela ciência que eu pudesse aplicar a metodologia das ciências naturais. Por exemplo, é o método sociológico de Auguste Comte, é o método da psicanálise de Freud. Então, todos eles vão tentar usar a metodologia das ciências naturais para explicar questões das ciências humanas. O que o Dilthey quer fazer é contrapor isso, é dizer, não, existe uma metodologia ou existe uma epistemologia das ciências humanas, existe uma forma de conhecer que é diferente do conhecimento das ciências duras, das ciências naturais, e o trabalho de cosmovisão dele está dentro desse trabalho mais amplo, que seria o grande trabalho aí do Dilthey, ok? O livro que a gente vai trabalhar vai ser este livrinho, Os Tipos de Concepção do Mundo, ok? Que está numa tradução em português de Portugal, que como eu já falei, vai ser disponibilizado para vocês aí nos materiais complementares. Esse texto, gente, ele é um texto da Lusofia, né, que é um grupo lá das faculdades de Portugal. E é bem legal, ele é um texto que é bem acessível, é bem fácil de entender. Então nós vamos fazer o quê? Para entender cosmovisão na percepção do Dilthey, a gente vai fazer uma análise desse texto e eu vou me concentrar nesse texto. Eu não vou entrar em outros textos do Dilthey para isso, ok? Mesmo porque a gente está numa aula de introdução a isso, ok? Então não dá para a gente explorar obras maiores ou mais densas do Dilthey aqui. Mas essa obra já traz muito da concepção de mundo ou da visão de cosmovisão do Dilthey. Então a primeira coisa que a gente tem que entender em cima da obra do Dilthey é o seguinte, que para o Dilthey, a Weltanschauung ou a cosmovisão, nas minhas traduções aqui vão estar sempre mundividência, porque eu estou usando o texto da tradução de português de Portugal, ela surge, ou a raiz dela é a vida, ok? Então, textinhos aí do Dilthey, né? A raiz última da mundividência ou da cosmovisão, que é o Weltanschauung, tenha sempre em mente aí esse termo aí, o Weltanschauung, é a vida. Mas entendam que a vida, ela não é uma vida entendida como a vida de um indivíduo específico, ok? A vida é uma coisa mais abstrata nesse sentido, ela tá uma proporção maior do que os indivíduos ou até que o conjunto de indivíduos, tá? Então ele continua o texto dele dizendo que a vida proporciona deste modo, a partir de cada indivíduo, o seu próprio mundo. Quer dizer, existe o próprio mundo daquilo que a gente pode chamar de vida, e os indivíduos estão dentro desse mundo. Então, a partir dessa variedade de indivíduos, a gente tem a construção de um próprio mundo que o Dilthey vai chamar de vida, ok? Então, a vida é aquilo que está dentro de todos nós, é o nosso próprio ato de viver. E isso é além só do meu ato de viver individual, mas é o ato de viver da humanidade como um todo nesse sentido, né? Como um sentido mais amplo, ok? Mais generalizado do sentido de vida, tá? E ele continua o textinho, é o seguinte, lá na página 34. Assim entendida, toda a genuína mundividência ou cosmovisão é uma intuição que brota do fato de estar imerso dentro da própria vida, ou imerso na própria vida. Quer dizer, onde que surge, qual é a raiz da cosmovisão na concepção diltheyniana? É que a raiz da cosmovisão é o próprio ato de viver, é a própria vida, e é da vida que se desenvolve, então, a cosmovisão, ok? Essa vida, ela proporciona para nós uma experiência, aquilo que o Dilthey vai chamar de experiência da vida, né? Então, nós experimentamos, nós vivemos a vida, nós temos experiências da vida. E essa experiência apresenta para nós enigmas. E aqui é um ponto importante.
Se você parar para fazer uma análise da sua própria vida, você vai perceber que existem enigmas que estão diante de nós. Por exemplo, eu lembro de um ensaio que eu escrevi um tempo atrás, onde eu falava do enigma da morte. A morte é um enigma para nós. Nós temos concepções sobre a morte, sobre aquilo que acontece após a morte, porém nós não temos um fato concreto e objetivo para determinar o que é que acontece depois da morte. Não há nada que a gente possa fazer uma análise, mesmo porque a morte transcende as ideias, por exemplo, das ciências particulares. Não dá para eu reduzir a morte a uma análise de uma ciência particular. É o que tentam, por exemplo, os naturalistas, quando eles vão dizer que o que é a morte é a falência do corpo, quer dizer, o corpo é uma máquina que vive no mundo mecânico, e uma vez que essa máquina ela falha, assim como quando o meu computador quebra, a morte acontece e nada há depois disso. Então, tirando essa visão mais mecanicista da morte, a gente pode dizer que a morte é um enigma. Mesmo na visão mecanicista, não dá para entender o que acontece com o resto, porque o corpo não é só uma máquina, né? A gente tem a própria ciência hoje já entende que existe além do próprio corpo, por exemplo, a relação entre mente e cérebro, né? Uma relação interessante aqui. A mente, ela depende e independe do cérebro. Quer dizer, eu posso dizer que existem elementos do cérebro que alteram a minha mente, assim como elementos da minha mente que alteram o meu cérebro. Então já são pesquisas que acontecem nessa área. Mas a ideia é a gente entender que existem coisas que estão além da nossa compreensão racional. Elas são enigmáticas, não podem ser reduzidas a uma análise natural ou uma análise científica. A morte, a vida, o espírito, o transcendente, né? A totalidade das coisas, o ser, são coisas que escapam a nós, ok? Em certo sentido, eles são sempre enigmáticos. Então, qual que é o papel da cosmovisão na concepção diltoniana e até para o Dilthey, o papel da própria filosofia? O papel da cosmovisão e da filosofia, eles surgem então como uma tentativa de solucionar os enigmas da vida. Porém, o que o Dilthey apresenta para nós é o seguinte: por que ele está tratando de cosmovisão, então não de filosofia nesse fato? Porque ele compreende que como a cosmovisão é algo que surge dentro do próprio seio da vida, é ela que vai tentar essas soluções enigmas da vida. Ele começa o texto dele, por exemplo, dizendo que a grande problemática da filosofia e o porquê que ela cai no ceticismo, muitas vezes, né, na crença que não há nenhum padrão, ou na crença que é impossível conhecer, ou que não há nenhuma realidade, são crenças céticas, né? Por que ela cai no ceticismo? Porque nenhum sistema filosófico conseguiu se provar o verdadeiro. Por isso que eles estão sempre em combates. Lembra lá da aula de metodologia, ou até de aulas anteriores à metodologia, quando eu falei que existe a metodologia dialético-refutatória e que ao longo da história da filosofia, os sistemas filosóficos e os filósofos tentaram demonstrar a superioridade do seu conceito, seja na totalidade da filosofia, que foram poucos casos, ou em partes da filosofia, disciplinas filosóficas, que é a maioria dos casos na história, né? Então, o Dilthey fala que isso é um problema, porque como nenhuma delas pode se provar um método, ou nenhuma delas pode se provar como uma verdadeira filosofia, a lógica é cair no ceticismo, né? Então ele tenta desenvolver a cosmovisão para superar essa problemática do ceticismo, ok? Então é a cosmovisão que tem esse papel, segundo o Dilthey, de tentar solucionar os enigmas da vida. E seria esse o trabalho da cosmovisão, seja ela de forma teórica ou não teórica, ok? A gente não vai entrar nesse mérito aqui por enquanto. Então olha o que o Dilthey vai falar lá na página 15, diz assim, ó: todas as mundividências, no caso das cosmovisões, ao empreenderem então proporcionar a solução completa do enigma da vida, então entende aqui que ele não está dando a cosmovisão como a solução de um único aspecto, ou um único aspecto enigmático da vida, mas a solução completa de todos os enigmas da vida. Continua. Contém, em regra geral, a mesma estrutura. Então, uma coisa interessante que o Dilthey vai fazer agora é apresentar que existe uma estrutura das cosmovisões. Porque a cosmovisão é uma coisa muito ampla e, em certo ponto, o grande debate da cosmovisão é sua relatividade, ok? A grande crítica é que cosmovisão é uma coisa muito relativa. Como se a gente pode chegar que a cosmovisão é algo que poderia chegar ao número de indivíduos na Terra, né? Então, uma questão que eu vou trabalhar ainda hoje, ainda nessa aula. Porém, elas, segundo Dilthey, apresentam uma mesma estrutura, porque quem tem essa cosmovisão é o ser humano. E existe o mesmo ser humano.
existe uma variedade, uma certa individualidade nos seres humanos, mas existem muitas coisas que nos tornam parte desse grupo que é o ser humano, tá? Então, qual que é essa estrutura? Então, vamos perceber a estrutura que ele apresenta. Ele continua, né? Essa consiste sempre numa conexão em que, sobre a base de uma imagem cósmica, então, olha a primeira parte da estrutura aqui, né? Uma imagem cósmica. Toda a cosmovisão possui uma imagem cósmica. O que é uma imagem cósmica? Olha o que ele vai demonstrar, né? Na imagem cósmica se decidem as questões acerca do significado e do sentido da vida, e daí se deduzem o ideal, o sumo bem e os princípios supremos de conduta da vida. Aí entenda que essa imagem cósmica é aquela que vai trazer pra gente as leis que trabalham os ideais da vida, né? E não usem aqui ideais como termo técnico de idealismo, tá bom? Aqui não estou usando o termo técnico de idealismo aqui. Então, para ficar claro. Mas de como, por exemplo, a ideia de bem, a ideia de verdade, a ideia de belo, são ideias de sumo bem e elas partem desse significado da vida, essa coisa mais, significado mais profundo do próprio ser. A imagem cósmica é isso, é o que dá significado e sentido para a vida, que vai deduzir daí então o que é, por exemplo, o que é bom, o que é belo, o que é justo. O que é bom, o que é belo, o que é verdadeiro, né? As três grandes vias que a gente tem aí da realidade ou metafísicas, né? E ele continua. É determinada pela legalidade psíquica, segundo a qual a apreensão da realidade no decurso da vida constitui o substrato para a valoração das situações e dos objetos. Então, a partir dessa imagem cósmica, eu tenho, a partir do elemento psíquico aí, ou da mente, eu tenho uma análise, né, um substrato para valorizar, para dar valor aqui, dar uma valoração, né, às situações e objetos. Para dizer, por exemplo, o que é bom, o que é ruim, o que é belo, o que é feio. Eu estou dando valores aos objetos, ok? Ou às coisas, situações. Essa valoração das situações, elas decorrem na segunda parte da estrutura. Quer dizer, então, no primeiro momento, eu tenho uma imagem cósmica que dá significado e sentido para a vida e que determina o que seria, por exemplo, o sumo bem. Depois disso, parte para um elemento relacionado mais às nossas emoções, à nossa afetividade, que vai então dar valoração para as coisas e caminha então para o terceiro ponto, que é quando ele continua, né? Quanto ao prazer e quanto ao desprazer, ele vai dar aqui o elemento de valoração, né? Ao agrado, desagrado, a sentimento, a recordação. E esta avaliação da vida constitui em seguida, por seu turno, o extrato mais inferior, quer dizer, uma dependência mais inferior, as determinações da vontade, que seria a ação no mundo. Então percebam que aqui tem a terceira parte, né? Então ele tem 3 níveis aqui. Então sai de uma imagem cósmica, deriva aqui dessa imagem cósmica uma atitude de valoração das coisas. E dessa atitude de valoração das coisas determina a nossa ação diante do mundo, a determinação da nossa vontade. E ele faz isso a partir da estrutura, né, da psique humana, ok? Então, ele vai constituir que a psique humana aí, né, o homem em si, ele tem ali a mente, ok? As emoções e a vontade. Então percebam que essa estrutura da cosmovisão representa por cada uma dessas esferas de do homem, né, ou da psique humana. Sendo que aquela imagem cósmica, que seria a imagem da totalidade da realidade, né, que são aquelas questões relacionadas ao significado de vida, ao sentido, a ideia de bom, né, do ideal, né, de bom, de belo, de justo e por aí afora, tá ligado à mente, ok? Então é a partir da mente que a gente tem essa imagem cósmica, né? Essa imagem da totalidade das coisas. É a partir das emoções, então, né? Derivado da mente que vem as emoções que nós temos aqui. A valoração da vida, como nós já falamos, né? De dar valor às coisas, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu tenho prazer, o que eu não tenho prazer, ou as alimentos, sei lá, todo esse tipo de valoração que a gente tem e leva aí ao terceiro, né, um substrato, né, a terceiro ponto, que seria a vontade, ou seria a nossa ação imediata no mundo, como nós agimos no mundo, né, que o Dilthey, né, vai chamar de nível superior de consciência, ou como nesse texto ele vai chamar de determinações da vontade. Então, existe uma relação direta entre a formação do entendimento que o Dilthey tem da psique humana com a estrutura que ele compõe da cosmovisão.
toda cosmovisão possui essa mesma estrutura. Então, se a gente vier caminhando até aqui, a gente vai entender que a cosmovisão surge da vida, na perspectiva diltoniana. Essa vida ela é dada dentro de uma experiência, e na experiência da vida nós temos enigmas, e a tentativa da cosmovisão é responder a esses enigmas. Essa cosmovisão, então, tem uma estrutura. Essa estrutura é uma imagem da totalidade das coisas, de significado e de sentido de vida, uma valoração das situações, dos objetos e das coisas em geral, e a ação imediata no mundo, e tem uma relação direta com a mente, as emoções e a vontade. Então esse é o primeiro passo. Só que tudo bem, existe uma estrutura de cosmovisão padrão, mas existe uma única cosmovisão? Então essa é uma questão importante, né? Então a gente percebe pelo próprio texto do Dilthey, já logo no início do texto do Dilthey, né, que você vai, por exemplo, pegar que ele diz que o grande problema da filosofia é que nenhum sistema filosófico se colocou acima, ou como o verdadeiro sistema filosófico, né, e isso leva a um ceticismo. Então, a cosmovisão surge para apresentar que não é bem o ceticismo a resposta adequada, ou pelo menos é a tentativa de responder isso. Então, a questão é, existe uma cosmovisão? Na perspectiva do Dilthey, não existe uma cosmovisão, mas uma variedade de cosmovisões, ok? E tem um motivo para isso. Então, perceba um comentário que eu faço aqui do texto do Dilthey, junto com a complementaridade do próprio texto do Dilthey, um pedacinho de um ensaio meu aí. Que eu digo o seguinte: apesar de possuir o mesmo objetivo, então a cosmovisão, apesar dela possuir o mesmo objetivo, que é solucionar os enigmas da vida, uma mesma estrutura, que seria essa imagem cósmica, a valoração das coisas, das situações, dos objetos em geral, e a ação no mundo, as cosmovisões são diversas porque desenvolvem-se em condições diversas. Que condições diversas? Olha o que o Dilthey vai falar. Que o clima, as raças, as nações determinadas pela história e pela formação estatal, as delimitações de época, períodos temporalmente condicionados, em que as nações entre si cooperam, vão congregar, que tudo isso vai ser unido para gerar, então, condições que atuam na origem de uma multiplicidade de concepções de mundo. Quer dizer, um ambiente que tem um clima é uma coisa que eu acho interessante, às vezes quando a gente não leva isso em consideração, mas percebam que, por exemplo, populações de climas mais tropicais tendem a ter mais contato afetivo do que populações de climas mais frios. Então, isso gira em nós uma ideia de cosmovisão também. Por exemplo, essa história de abraçar, de beijar, que é uma característica bem brasileira, é tida em países, alguns países do mundo como uma estranheza. Por que é uma estranheza? Então, quer dizer, o clima, a formação cultural da nossa nação nos levou a formar um tipo de cosmovisão, que é essa história de abraçar, de dar beijo, essa relação mais proximal é algo que faz parte da nossa visão de mundo, quer dizer, é algo natural para a gente e que nós vivemos a vida concreta a partir de uma imagem de mundo de que essas coisas são naturais, ok? É diferente numa perspectiva, por exemplo, de um país que não encara isso como uma coisa natural, vai ver diferente, é uma perspectiva diferente. Não que isso não possa acontecer em outros países, não é isso, mas estou dizendo como há uma diferença de cosmovisão e, por consequência, de ação no mundo, uma ação concreta no mundo, porque nós vivemos condições diferentes, ou épocas diferentes, ok? Isso não quer dizer que dentro de uma própria cosmovisão, ela não pode ter mudanças internas. Ela pode. Se a gente fosse dividir as cosmovisões, por exemplo, em uma cosmovisão grega, em uma cosmovisão racionalista, em uma cosmovisão cristã, em uma cosmovisão marxista, por exemplo. Então, essas variedades de cosmovisões. E aqui só um parênteses rápido, que a cosmovisão, eu falei de cosmovisão marxista, a cosmovisão na filosofia marxista, ou na verdade nem na filosofia marxista, na verdade é a filosofia de Engels, né, que vai tentar constituir uma cosmovisão comunista. Agora, o Marx está ligado muito à ideologia, e a ideologia é um recorte da cosmovisão. Não é a cosmovisão, porque ele não está olhando a totalidade da realidade só, mas ele está olhando, na verdade, as condições sociais, o relacionamento social. Então, a ideologia está voltada para esse relacionamento social, não necessariamente a ideia de cosmovisão. A gente pode falar que numa tradição mais ligada a esse movimento de Engels e de Marx, a gente tem Engels como aquele que vai trabalhar com cosmovisão e o Marx com ideologia. Ele faz um recorte daquilo que a gente vai estar entendendo aqui ao longo
das aulas como cosmovisão. É importante essa diferenciação aqui, tá bom? E um ponto interessante, eu ia comentar mais pra frente, mas um ponto interessante é que eu coloquei um vídeo para vocês assistirem, um vídeo complementar do YouTube, do Zizek, que é um filósofo de tradição marxista, ok? Mas ele tem uma legal, é um vídeo que ele vai trabalhar a ideia de ideologia, e vocês vão perceber que existem muitas similaridades no conceito que ele coloca de ideologia para algumas questões dos conceitos de cosmovisão. Eu tendo a discordar daqueles que acham que aquilo que ele apresenta é a cosmovisão. Eu discordo, mas tem muito do que uma cosmovisão né, nesse vídeo. Então é um vídeo complementar de um filósofo de uma tradição mais ligada ao marxismo, né, um marxiniano, a gente poderia dizer assim. Então, nesse sentido, aqui voltando aqui para o Dilthey, nesse sentido, essa variedade de cosmovisões, essa variedade de perspectivas do mundo, de visões de mundo, de Weltanschauung, né? Essa variedade se dá porque existem várias condições ao qual as pessoas são formadas e logo as suas cosmovisões também são formadas, ok? Isso é interessante, é importante. E, como eu estava falando, internamente, nessas cosmovisões, por exemplo, eu pego a cosmovisão cristã, por exemplo, internamente dela há uma modificação no tempo. Ou a cosmovisão marxista, por exemplo, que eu comentei aqui, há uma modificação temporal. A cosmovisão, por exemplo, dos marxistas no período de Engels é diferente de uma cosmovisão marxista, por exemplo, hoje. Então, houve modificações internas em qualquer cosmovisão, não importa. Numa cosmovisão idealista, numa cosmovisão, não importa o tipo de cosmovisão, todas elas vão se apresentar mudanças internas, que é o comentário aí que eu faço, eu começo e uso o texto do Nagel para terminar, né? Onde ele diz, essas cosmovisões sofrem flutuações internas ao longo da história, por uma combinação de sentimentos, ideias e experiências de vida, quer dizer, por questões como sentimentos que eu tenho relacionados à vida, as ideias que vão surgindo, os ideais que vão surgindo, e a própria experiência, né, diária, isso vai levar dentro de uma cosmovisão prevalecente um período histórico em seu contexto, quer dizer, uma mudança dessa combinação. Essa cosmovisão ela é alterada por essas condições dentro de uma mesma cosmovisão. Entendam isso. É dentro de uma mesma cosmovisão que a gente vai ter essas alterações internas. Isso é importante. Não é de uma cosmovisão diferente da outra. É na mesma cosmovisão. Por exemplo, a cosmovisão cristã. Então, dentro da cosmovisão cristã, e eu estou usando cosmovisão cristã principalmente porque dos grandes movimentos que utiliza a ideia de cosmovisão é o cristianismo, né? Está muito dentro da tradição cristã o conceito de cosmovisão, né? Então, nesse sentido, essa cosmovisão ela sofre alterações internas, ok? Dentro dela, em algumas questões, algumas realidades, sofre alterações por essas mudanças de tempo. Algumas questões dogmáticas que vão ser direcionadas pela cosmovisão são mudadas por causa do período histórico, por exemplo. Ok? E aí, o Dilthey diz o seguinte, né? Para o Dilthey, só tem então um método que eu posso fazer análise de cosmovisão. E para ele, esse método, como a cosmovisão é a tentativa de responder os enigmas da vida, seria ela então, até certo ponto, o base para a filosofia, ou até a própria filosofia em si. Quer dizer, a filosofia ela perderia o seu espaço para a cosmovisão até certo ponto. Então, aqui para o Dilthey, é importante entender que ele só entende um método, e seria também um método para a ciência. Lembra que a cosmovisão é um empreendimento ligado à tentativa de uma epistemologia e de uma metodologia das ciências do espírito, ou das ciências humanas, né? E qual que é o método? Então, olha o comentário do David Nagel aqui. Ele diz assim, por isso, para Dilthey, somente um método histórico é adequado para averiguar esses tipos e variações nas cosmovisões. Quer dizer, somente o método histórico é possível para a gente poder analisar e verificar essa variedade, essa multiplicidade de cosmovisões, assim como as suas alterações internas. Então, para o Dilthey, essa é a grande resposta metodológica nesse sentido. Então, para o Dilthey, a metodologia histórica, ou o método histórico de análise histórica, é o método das cosmovisões.
Existem críticas? Existem muitas críticas, né? Por exemplo, o Herman Doyle constrói uma crítica na NC, na sua New Critique, e é uma crítica que a gente tem acesso a essa crítica de um jeito até mais fácil que a New Critique, que é a introdução ao pensamento doiverdiano, que é no Crepúsculo do Pensamento Ocidental. Na parte 2, no capítulo 3 e 4, ele vai justamente discutir essa problemática historicista, ok? Então, nesse sentido, a gente vai conseguir perceber ali uma crítica de como que, pelo menos na leitura doiverdiana, como o Dilthey ele abriu caminho para que o historicismo, não a ideia de história como regra para a leitura de toda a realidade, acabou perdendo, né, o lugar exato de onde a história deveria estar, e ela tomou a proporção de método para todas as coisas. Então, uma crítica de que o Dilthey abre caminho, né, que vão ter autores aí, filósofos, que vão levar isso para um radicalismo mais intenso nesse sentido, tá? Mas aqui, o Dilthey vai trabalhar essa metodologia. Então, existe uma metodologia para análise das cosmovisões e é o método histórico, é isso, ok? Dessa forma, o Dilthey vai construir, então, algumas questões com base no seu método histórico. Então, a primeira delas, isso acho que é uma interessante, ele diz o seguinte: nós todos estamos presos por algumas amarras que existem na nossa vida, ok? Por exemplo, o Estado é uma amarra, a política é uma amarra, as questões sociais são amarras, que não permitem, por exemplo, ou que garantem pressupostos para as cosmovisões. Mas na visão histórica do Dilthey, ele vai perceber, ou ele vai analisar, né, a partir da sua percepção, que existem 3 grandes gêneros de cosmovisão. Então aqui, vamos entender que são gêneros de cosmovisão, porque eles englobam aí uma variedade de cosmovisões, mas 3 gêneros de cosmovisões, que seriam gêneros de valor e poder. Então eu separei como gênero aqui, para identificar isso. Ele reduz isso a cosmovisões. Então, cosmovisão religiosa, cosmovisão artística e cosmovisão metafísica. Eu entendo como gênero, porque dentro dessas cosmovisões existem interpretações diferentes em certos aspectos. Mas existe uma unidade nelas que transcende, que ultrapassa aquilo que eu comentei numa das aulas, que o Joseph Pieper chama de mundo do trabalho. O mundo do trabalho são essas amarras econômicas, políticas, que fazem parte da nossa vida, ok? Elas fazem parte da nossa vida. Não entendo isso com uma visão negativa dessas coisas, não é uma visão negativa dessas coisas. Mas, na compreensão de Dilthey, elas criam alguns pressupostos que limitam em certo ponto as cosmovisões. Mas essas 3 cosmovisões, esses 3 gêneros de cosmovisão, eles ultrapassam. Então seriam assim, as bases mais fundamentais de cosmovisão partem desses gêneros de cosmovisão. Que elas são, aí por isso que ele vai chamar elas de valor e poder. Tá? Então são cosmovisões muito fortes, são as mais fortes que existem nesse sentido. Então, esses 3 gêneros começam aí com o gênero religioso, ok? Então, o gênero religioso, eu vou ler alguns trechinhos nessa parte do próprio livro do Dilthey, que eu não vou colocar, não coloquei nos slides, e vou explicar o porquê rapidamente, porque eu quero que vocês leiam esse livro. Essa é uma leitura obrigatória, então eu quero esse esforço durante essa aula. Para esforçar, a filosofia ela exige de nós um esforço também, ela não é só tudo muito mastigado. Então eu quero que vocês leiam o texto e tentem chegar a essas conclusões, ou até superar as conclusões que eu vou apresentar aqui na aula, ok? Esse é o grande objetivo de todo professor, né? Que seus alunos superem as suas análises. Então preste atenção no texto que está lá na página 23. Se você já imprimiu o texto, olha lá na página 23, esse texto. Se você quiser ler no computador, para aqui a aula, abre o texto e a gente pode ler junto. Está lá no meio da página 23. Diz assim: as ações singulares entre o homem e os seres superiores acrescenta-se no gênio religioso uma relação interna do homem todo com os mesmos. Agora percebam a partir daqui. Essa experiência religiosa concentrada condensa agora as ideias religiosas elementares, percebam esses termos, uma visão religiosa elementar, ok? Nas cosmovisões religiosas. Quer dizer, ele está desenvolvendo aqui um argumento que eu vou explicar agora com esse resto do trecho dele, é de que essa relação com os seres superiores, essa relação com o invisível, com o divino, ela vai garantir o elemento básico, a essência da cosmovisão religiosa, ok? Agora perceba a continuidade do texto, ele diz assim:
estas têm a sua essência no fato, agora percebam qual é a essência da cosmovisão religiosa. No fato de que aqui brotam da relação com o invisível, então dessa relação com aquilo que eu não vejo, com o invisível, que pode ser Deus, pode ser deuses, pode ser o divino no geral, ok? Ou pode ser seres superiores, ou pode ser uma ideia transcendental, mais imanente, né? Como as religiões panteístas. O Dilthey não faz essa separação aqui. Todas elas fazem parte desse gênero de cosmovisão religiosa. Todas elas vão ver no invisível, quer dizer, então dessa relação com o invisível, continuando o texto do Dilthey, a interpretação, agora presta atenção do quê? A interpretação da realidade, a valoração da vida e o ideal prático. Então lembra a estrutura da cosmovisão? Então essa estrutura da cosmovisão é uma imagem cósmica, que é o quê? A visão total da vida. Se é a valoração da vida a partir das emoções. E se é o ato prático de viver através da vontade, então nessas três características, o que define essa estrutura, o que vai fazer com que a pessoa crie ou tenha uma cosmovisão nessa estrutura, para a visão religiosa, é esse contato com o divino, ou esse contato com o invisível, com aquilo que não é experienciável no sentido de sentido, de pegar um mouse na mão, de olhar para o mouse, alguma coisa que tem que transcender esses sentidos, ok? E aí, ele vai colocar onde? Então, onde que encontra? Como é que eu encontro essa relação com o invisível nessa cosmovisão religiosa? Ela encontra no discurso simbólico e nas doutrinas da fé. Então, existe um discurso simbólico e existem doutrinas de fé. E independente se sejam as religiões do livro, como a gente costuma chamar, cristianismo, o judaísmo e o islamismo, ou as religiões que não são religiões que tenham livros de doutrinas, ok? Como, por exemplo, o budismo, ou o espiritismo, ou qualquer religião que não tenha um livro dogmático nesse sentido, né? Então, porque todas elas têm, de certa forma, doutrinas de fé e símbolos que representam esse invisível, a relação com o invisível ou com o divino, ok? Isso vai se alicerçar numa constituição de vida, ok? Uma constituição vital, ele vai trabalhar, que é uma constituição da própria vida. E vai se desenvolver em oração e na meditação. Então esse aqui é o ponto do Dilthey. Quer dizer, eu tenho uma cosmovisão religiosa que parte da relação com o invisível. Ela é construída, essa relação do invisível é construída a partir de um discurso, que ele é um discurso simbólico e das doutrinas da fé. Ele está alicerçado numa constituição da vida, ok? E ele é desenvolvido através da oração e da meditação. E ele conclui o texto dizendo: todos os produtos típicos, produtos é aquilo que é produzido a partir da cosmovisão, tá? Não entenda o produto no sentido mais de compra das coisas, tá? Produto aqui é a consequência da cosmovisão. Todos os produtos típicos dessas concepções religiosas do mundo contêm em si, a partir do seu primeiro ponto de partida, a oposição entre seres benéficos ou danosos e entre a existência do sensível e do mundo superior. Quer dizer, o produto dessa cosmovisão religiosa é uma relação entre bem e mal, a partir de seres que representem o bem e o mal, e a partir de o mundo sendo um mundo experienciável, sensível, aquilo que eu vejo, que eu sinto, que eu experimento aqui, e o mundo que transcende esse sensível, que seria aí o mundo espiritual, o mundo nessa linha, ok? Essa é a cosmovisão de gênero religioso, a primeira grande cosmovisão. A segunda grande cosmovisão é o gênero artístico. O Dilthey ele vai dar uma elevada na poesia aqui, mas ele engloba todo o gênero artístico, ok? Ele vai citar, por exemplo, Bach, vai citar Handel, ele vai citar uma variedade vai citar, né, uma variedade de artistas. Entendo artistas aqueles que promovem arte, ok? Então, essa é uma segunda cosmovisão. Só que essa segunda cosmovisão é uma cosmovisão mais imanente. Então percebam que o gênero religioso, em certo sentido, ela é transcendente. Ela busca transcender essa vida, ok? O gênero artístico busca idealizar essa vida. Ela é imanente, é dentro da vida. Ela surge dentro da vida, mas ela tenta idealizar essa vida. Ela tenta superar essa vida. Sendo bem simplista aqui, perdendo um pouco de rigor, é como se eu fosse amarrado pelas condições, por exemplo, de não poder voar, ok? Eu tenho que andar, eu não posso voar. As condições aqui não me permitem voar, mas a arte me permite voar.
Quer dizer, a arte permite criar um ser humano que voa. Quer dizer, eu estou idealizando, eu estou levando para aquilo que eu considero ideal numa sociedade. Okay? Então, a arte permite isso. A arte ela surge do seio da vida, mas permite ir para essa idealização da vida. Olha o que o Dieter vai falar, é um texto um pouco longo, mas vale muito a pena a leitura. Se você tiver com o texto aí, vai para a página, paralisa aqui, vai para a página 26. Lá no finalzinho do texto ele diz assim, ó: ao serenar o anelo secreto que o homem, encerrado, então presta atenção nesse termo, encerrado pelo destino e pelas decisões da sua própria vida, nos limites de uma determinidade vital, quer dizer, de coisas que a vida determina para nós. Por exemplo, a morte. A morte é determinada a todos os homens. Você vê, por exemplo, daí que deriva, é muito famosa a ideia de algum tipo de elixir da vida, algum tipo de um lugar que você vai conseguir uma água que você vai beber, uma fonte, né, da vida eterna, coisas do tipo. A arte abusa muito dessa ideia, né? Ele continua: tem de levar a cabo na fantasia possibilidades vitais que não conseguia realizar, o alargar o seu si mesmo e o horizonte das suas experiências de vida. Patentei ali a visão de um mundo mais alto e mais forte, quer dizer, é a idealização do mundo. E ele continua: mas em tudo isso se expressa a relação básica em que se funda a poesia. Quer dizer, onde que a poesia se funda aí? A vida é o seu ponto de partida. Então lembra que é mais imanente aqui, né? Ela não busca o transcendente, ela busca na própria vida, no próprio seio do viver. Referências vitais aos homens, às coisas, à natureza, constituem o seu cerne, ok? Assim nascem as disposições anímicas vitais universais, na necessidade de reunir as experiências precedentes das urdiduras vitais. Quer dizer, eu estou separando, né, a idealização das experiências daquelas determinidades vitais aqui, né? E a conexão do experimentado em cada uma delas é a consciência poética do significado da vida. Quer dizer, está elevando, né? O poético ele eleva a partir do próprio seio da vida, sem a busca com o invisível, a partir do próprio seio da vida, a partir da própria experiência da vida, elevar-se a uma idealização. Aí eu sintetizo a ideia aqui no slide em uma idealização do real. Quer dizer, no alargar o seu si mesmo e o horizonte das experiências. Eu estou alargando para além do que eu posso concretamente, ok? Então essa seria a ideia da cosmovisão artística. Percebam que tanto na religiosa quanto na artística, elas estão excedendo, né, as regras básicas. Uma na busca pelo invisível, pelo transcendental, e a outra na idealização da vida, buscam transcender, né, nesse sentido aqui, transcender é só ultrapassar, né, transcender no sentido sobrenatural, mas de ultrapassar esse mundo do trabalho, né? Então essas são as cosmovisões, duas das cosmovisões, onde o Dilthey apresenta enquanto cosmovisão superior de valor e poder. E a última cosmovisão, que seria aí, nesse sentido, para o Dilthey, a verdadeira cosmovisão, ou grande cosmovisão, porque ela não se ligaria à ideia do religioso, de buscar no invisível, ela não se ligaria à ideia da idealização da vida, mas em conceituação racional da realidade. Então, o que é o gênero metafísico de cosmovisão? Então, olha o textinho aqui do Dilthey, diz o seguinte, ó: quando a concepção do mundo, está na página 29, quando a concepção do mundo se eleva assim a uma conexão conceitual, ok, de criação de conceitos, quando esta ganha uma base científica e se apresenta, portanto, como pretensão a uma validade universal. Então, a ideia do gênero metafísico de cosmovisão é uma análise e uma conceituação racional de base científica com validade universal. A ideia de validade universal é que é válida para qualquer situação. Esse sempre foi o desejo de qualquer metafísico e de qualquer filósofo, no fim das contas, né? Seria a grande busca da filosofia, essa validade universal das coisas, né? Então ele diz, vou reler para a gente poder pegar bem isso, hein? Então, quando essa concepção do mundo se eleva assim a uma conexão conceitual, quando esta ganha uma base científica e se apresenta, portanto, com pretensão a uma validade universal, surge então a metafísica. Okay? Então é aí que surge a cosmovisão metafísica, ok? Então a cosmovisão metafísica, ela busca nesse sentido a conceituação, a análise racional da realidade, é uma cosmovisão
mais ligada aos conceitos, tem uma base científica, ok? Essas então são as 3 grandes cosmovisões que o Dilthey propõe para nós. Vamos caminhar um pouquinho para frente, onde ele vai trazer para nós aqui um alargamento, aqui, uma conceituação do texto. Então diz o seguinte, ó, neste ponto, pode agora, então, expressar-se com claridade o pensamento fundamental de que, em geral, partiu o ensaio de uma doutrina das concepções do mundo. Quer dizer, agora a gente começa a entender qual é o pensamento fundamental que ele tem ali, e que determina igualmente este trabalho. A consciência histórica, então lembra lá que o método de cosmovisão para o Dilthey é a metodologia histórica. A consciência histórica reconduz-nos mais além da direção dos metafísicos, quer dizer, está ultrapassando a barreira dos metafísicos, a um sistema unitário de validade universal. Então a ideia de consciência histórica é ir além do sistema metafísico, ok? Buscar essa validade universal de fato. Por quê? Porque o Dilthey entende que os metafísicos não conseguiram chegar a uma unidade de pensamento, não conseguiram. Eles tentaram, essa era a ideia dos metafísicos, mas não conseguiram. Quer dizer, chegou, e aí ele vai assim, alguns vão pegar esse conceito do Dilthey de que nem os metafísicos conseguiram trazer uma cosmovisão reinante aqui, uma cosmovisão única, de validade universal, unitária, e vão cair para um ceticismo mais radical. Então ele continua, né? A ideia dele é ultrapassar isso. Então, mais além das diferenças condicionadas por tal direção, que separam os pensadores, aqui no caso os metafísicos, e por último, então essa diferença de um metafísico para outro, essa tentativa de um para outro tentar apresentar a resposta para o enigma da vida. Então ele continua, para além das diferenças condicionadas por tal direção, que separam os pensadores, e por último, mais além da sinopse dessas diferenças em classificações. Tal transforma em objetos o seu conflito, realmente existente dos sistemas na sua íntegra constituição. Quer dizer, ele está apresentando aqui que existem, então, entre os metafísicos, um debate, uma disputa pela verdadeira cosmovisão. Não existe uma cosmovisão que foi aceita como validade universal, como a verdadeira cosmovisão. Há uma disputa, ela permanece disputa. Não que os seus aderentes não creiam que a sua cosmovisão é a cosmovisão real, ok? A minha cosmovisão é a verdadeira. Mas o grande ponto é que elas estão em conflito, ok? As cosmovisões, na percepção de Dilthey, elas estão em conflito. Então ele continua. Agora eu quero que vocês prestem atenção nesse destaque que eu dei. A consciência histórica contempla essas constituições globais em conexão com o decurso das religiões e da poesia. Mostra como todo o trabalho conceitual metafísico não deu um passo à frente em direção ao sistema unitário. Então aquilo que eu estava comentando. Vê-se assim que o antagonismo dos sistemas metafísicos, esse conflito entre as cosmovisões, está, em última análise, radicado na própria vida, na experiência vital e nas posições perante o problema da vida. Nestas posições se alicerça a multiplicidade dos sistemas e, ao mesmo tempo, a possibilidade de entre eles distinguir certos tipos. Aqui é um ponto importante. O Dilthey defende aqui, e alguns vão ser favoráveis a essa base, eu já vi pessoas defendendo que não, que isso é uma má interpretação do Dilthey, mas que aparenta em primeiro momento é de que aqui a ideia de que os metafísicos não conseguiram um sistema unitário, o que a religião não conseguiria, na percepção diltheyniana, a religião não conseguiria isso, ou a partir desse texto pelo menos, a visão poética não conseguiria isso, e a metafísica tentaria, porque ela estava tentando essa validade universal, ok? A religião e a poesia, nesse sentido, não conseguiriam uma validade universal, para o Dilthey só a metafísica conseguiria. Desse jeito, a metafísica não conseguiu. Por quê? Porque existe uma multiplicidade de sistemas, e esses sistemas são radicados dentro da própria vida e da própria experiência da vida. Quer dizer, é difícil eliminar os problemas do enigma da vida, uma vez que eu tenho essa multiplicidade de condições que geram uma multiplicidade de cosmovisões, ok? Por isso sempre vai ter esse embate entre as cosmovisões metafísicas ou qualquer outro tipo de cosmovisão, na verdade, né? Porém, o Dilthey aponta aqui que é possível, sim, mesmo dentro dessa multiplicidade de cosmovisões, distinguir certos tipos. E o que o Dilthey vai começar a construir aqui agora? Uma tipologia das cosmovisões. Quer dizer, tipos de cosmovisões. Ele não vai fechar os tipos essa tipologia dele. É uma tipologia aberta, no sentido, entendo aqui tipologia aberta, no sentido de que podem aparecer tipos diferentes desses que o Dilthey propôs.
Ele deixa aberto a isso, ok? Mas ele fecha aqui em 3 tipos, tá? Nós vamos chegar neles. Cada um desses tipos, olha aqui no finalzinho do texto, cada um desses tipos ocupa-se de 3 coisas, que é o que a gente vem falando até agora, ok? De conhecimento da realidade, de apreciação da vida e de adoção de fins. Então, o que o Dilthey vai construir uma tipologia de aproximação ou de antítese aqui, né? De aproximação no sentido de que várias cosmovisões ou vários indivíduos vão ter uma cosmovisão que tem a mesma compreensão ou muito parecida à compreensão da realidade, uma mesma ou muito parecida valoração sobre aspectos da vida e a mesma ou muito comum prática ou consideração prática da vida. Então, quais são esses tipos que o Dilthey vai propor? Então, aqui nesse último textinho grande do Dilthey, ele vai trazer esses 3 para nós, né? Diz o seguinte: este também é o sentido com que apresenta uma distinção de 3 tipos principais. Então, para o Dilthey não são os únicos, mas são os principais tipos de cosmovisão que existem, ok? Não existe outro recurso, ele vai enfatizar de novo, e eu estou enfatizando para vocês perceberem, porque o Dilthey traz a metodologia histórica como a grande metodologia, ou com a grande epistemologia aqui no caso. Não existe outro recurso para chegar à semelhante divisão, exceto a comparação histórica. Então aqui é um ponto importante. Tirando a comparação histórica entre cosmovisões, não existe outro método para o Dilthey, ok? Então ele usou o método histórico para definir esses tipos de cosmovisão. E ele vai apresentar que esses 3 tipos estão ao longo de toda a história. Eles apresentam-se ao longo de toda a história. Ele vai citar vários autores que vão fazer parte dos tipos. O seu ponto de partida, continuando o texto, né, é que toda a cabeça metafísica, perante o enigma da vida, desfaz, por assim dizer, os seus embaraços a partir de um determinado ponto. Então, para ele, os metafísicos aqui vão buscar, a partir do mesmo ponto, resolucionar os problemas da vida, os enigmas da vida. Sendo assim, eu uno todos eles dentro de um sistema único, ok? De uma cosmovisão única. Ele continua. Este é condicionado pela sua posição frente à vida e a partir dessa desenvolve-se a estrutura singular do sistema. Agora olha mais um destaque importante. Podemos ordenar os sistemas em grupos segundo a relação de. Então, o que ele vai usar para a relação de sistema? Seja para aproximação ou seja para afastamento. Relação de dependência, de afinidade, de atração ou de repulsão recíprocas. Quer dizer, uma depende da outra, uma tem afinidade com a outra, elas se atraem ou elas são repulsivas uma à outra, ok? Desse jeito você constitui, então, na perspectiva diltheyniana, ao longo da história, quais são essas grandes cosmovisões ao longo da história. Esse é um trabalho que depois é desenvolvido por outros. Por exemplo, James Sire faz um trabalho similar na sua construção de cosmovisões no Universo ao Lado, o livro dele Universo ao Lado, né? Que é um dos livros que eu vou usar para a definição de cosmovisão daqui a pouquinho, nas conceituações, ok? Ele continua. Mas faz aqui sentir uma dificuldade que subjaz a toda a comparação histórica. Quer dizer, existe uma dificuldade aqui. Qual que é ela? Ela deve estabelecer com antecipação um padrão para a sua seleção dos rasgos, ou dos rasgos aqui é o que a gente vai chamar de corte, o corte histórico, o corte de tema e tal. Naquilo que compara, quer dizer, preciso cortar, né? Preciso fazer alguns cortes para poder comparar uma coisa com a outra. Não dá para comparar o todo, é muito difícil. Toda comparação teórica precisa de corte, ok? Precisa cortar um pedaço para poder fazer análise. Naquilo que compara. E tal padrão determina em seguida o procedimento anterior, quer dizer, o próximo procedimento metodológico. Por isso aqui proponho ter um caráter inteiramente provisório. Então ele define aqui que é provisório o que ele está fazendo, porque a ideia, como qualquer filósofo, é ampliar e aprofundar mais o seu conceito, ok? Esse aqui é um ensaio, ele vai aprofundar em outras obras dele, ele vai aproximar com os elementos da hermenêutica e vai ter outras obras do Dilthey que a gente vai aprofundar essa questão. Eu quis trazer ela porque é uma boa obra introdutória a esse pensamento. O elemento nuclear, então isso é importante, só pode ser a intuição que brota da longa ocupação com os temas metafísicos. Já a sua inclusão numa fórmula histórica só pode ter um caráter subjetivo. Deixo a cada qual a liberdade para encontrar uma outra organização lógica, qualquer uma que seja, quer associando, por exemplo, as duas formas de idealismo que ele vai apresentar, ou unindo o idealismo objetivo ao naturalismo. Segundo essas e quejando as possibilidades, tal distinção de tipos deve servir apenas para prescrutar, quer dizer, para aprofundar a história nesse sentido. Tá? Então, prescrutar mais profundamente a história. E, claro, a partir da vida. Então, quais são... Essa é a pergunta que eu espero que vocês estejam se perguntando agora e assim, querendo saber quais são os tipos de cosmovisão que o Dilthey propõe. Então, ele propõe 3 tipos de
cosmovisões ou 3 formas básicas da tipologia da cosmovisão de Dilthey. Então, a primeira é o naturalismo, ok? Então, olha o que o Dilthey vai falar sobre o naturalismo. Ele diz assim, ó. Quando tal constituição vital, né? Ele está desenvolvendo a constituição vital aqui. Vital se transforma em filosofia, surge o naturalismo. Então, percebam, o que é o naturalismo? Este afirma teoricamente que o que nela há vida, né? O processo da natureza, quer dizer, o processo da natureza é a única forma e é a forma integral de realidade. Fora dela não há nada. A vida espiritual distingue-se da natureza física só formalmente, quer dizer, não existe necessariamente uma vida espiritual, ok? Ela é reduzida à natureza, só formalmente como a consciência, de acordo com as propriedades nessas contidas. E a determinidade contedualmente vazia da consciência brota da realidade física, segundo a causalidade natural. Então aqui ele percebe o seguinte, ele propõe o seguinte, que o naturalismo é aquilo que a gente vai chamar de uma visão mecanicista do mundo, onde o mundo ele é dependente somente da natureza, só existe a natureza. O que deriva-se posterior à natureza são só epifenômenos aqui. A natureza é a verdade, é a realidade. Então, só uma análise empírica dos fatos, só aquilo que é sensível, só isso é verdadeiro, só a natureza é verdadeira, ok? Nesse sentido, nada que venha fora, por exemplo, a consciência não cria nada. A consciência nunca vai criar nada, nunca vai ter uma criação sobre nada. Tudo é natural, ok? E aí ele vai partir então que existem 3 características muito fortes do naturalismo. Então a primeira característica do naturalismo é que a teoria de conhecimento, ou sua epistemologia, é uma epistemologia empirista, ok? Ela é uma epistemologia empirista, quer dizer que ela reduz todo o conhecimento verdadeiro à experiência empírica, aquilo que é possível experimentar, aquilo que é possível analisar, aquilo que é possível... Então aqui você tem, por exemplo, o positivismo lógico muito forte na visão naturalista. Quer dizer, toda análise deve ser submetida, quer dizer, a consciência deve ser reduzida a uma análise da natureza, a uma análise daquilo que é empírico, ok? Essa é a epistemologia empírica. Ele vai usar o termo aqui sensualismo, tá bom? Entendam aqui sensualismo no texto do Dilthey, lá na página 37, e todas as vezes que ele citar sensualismo, ele está falando de empirismo, é um problema de tradução aqui. Não entendam sensualismo numa conotação mais erótica, tá? É a conotação de empírico, experimentável, tá? Ele continua, o materialismo é a metafísica, porque só, sim, não existe aquilo fora do material, é só o que é material, aquilo que é palpável é real, ok? Então o materialismo é a metafísica dela, e a sua atitude ela é bilateral, quer dizer, a vontade da fruição e a reconciliação com o curso onipotente e estranho do mundo, mediante a sujeição a ele na contemplação, quer dizer, eu só posso me relacionar com o mundo como ele é, e eu vou contemplar essas coisas, ok? Vou ultrapassar no máximo na contemplação. Isso é uma visão naturalista, ela é mecânica. Ela é... Então eu uso a imagem aqui do homem vitruviano, né? Do Da Vinci, que é a tentativa de colocar o homem dentro de uma estrutura geométrica, reduzir o homem a uma estrutura geométrica. É daí que vem a ideia, por exemplo, de um homem mecânico. O corpo é mecânico, acabou, morreu. Quando uma máquina para, o corpo parou, é a mesma coisa, né? Então essas visões são visões naturalistas, ok? O problema da visão naturalista, ela vai gerar uma dialética interna, um debate interno, ok? Uma dialética interna, onde nem tudo é material, ok? O materialismo, ele suga da gente, por exemplo, questões experienciáveis, que não são reduzidas ao material, como amar a sua esposa, ou seu marido, ou um filho, entendeu? Não, isso não dá para ser reduzido à mecânica, não dá para reduzir, por exemplo, alguns sentimentos a só movimentações hormonais no corpo, ou a questões biológicas. Não dá para reduzir só a isso. Existem coisas que vão além do materialismo. Então essa é a dialética interna. O outro extremo aí da jogada para o Dilthey, é o idealismo da liberdade. Se no naturalismo tudo é mecânico, no idealismo da liberdade, tudo é controlado pela mente. A mente, ela que vai determinar o que é verdadeiro. É a partir da ideia da mente, aí você tem, por exemplo, o idealismo platônico, aí você tem o idealismo kantiano, e aí você tem uma massa de filósofos ao longo da história
que vão, então, entender a vida, e muita gente também, né, que vai compreender a vida, vai ter uma cosmovisão ligada a esse idealismo da liberdade, esse idealismo de que não existe nada no materialismo que possa me dar respostas. A mente é ela que vai impor a minha visão de mundo. É a visão de mundo não no sentido de cosmovisão, mas de como eu vejo a realidade. É a mente que vai determinar. É a ideia de que, por exemplo, eu olho para o mundo, eu idealizo o mundo e eu vejo esse mundo idealizado. Eu não vou ver o mundo como ele é de fato. Eu nem vou crer que exista uma possibilidade, né, de ver o mundo como ele é de fato. Então isso é o idealismo. E não confundam com ceticismo, que acha que não é possível conhecer o mundo. De jeito nenhum. Tá? O idealismo ele vai dizer, na verdade, que o que nós conhecemos são os fenômenos do mundo, ok? São os fenômenos que se apresentam diante de nós. Olha o que o Dilthey vai falar lá na página 46. Ele diz assim: e o vínculo que nesses sistemas une a mundividência, ou a cosmovisão, é o método e a metafísica consiste em que a atitude que se contrapõe a todo dado, com soberana afirmação própria, contém em si a dependência do espiritual frente a todos os dados. Quer dizer, os dados, eles são, nesse sentido, impostos pela mente aqui, ok? O espírito conhece a sua essência como diversa de toda a causalidade física. Quer dizer, o espírito conhece a essência das coisas, que é diversa, né? É além da própria causalidade, né? Do mundo mecanicista. É uma ultrapassar esse mundo mecanicista. É colocar, nesse sentido, o mundo mecanicista nos pés da mente, nesse sentido. E ele oferece, então, uma terceira posição, que nos comentaristas a gente vai perceber, ora, eles apoiando que essa seria a visão do próprio Dilthey, em outros momentos que seria, e a visão do Dilthey seria um pouco de cada visão. Mas o idealismo objetivo é a tentativa de síntese para eliminar a dialética. Lembra que a dialética é um confronto interno. Existe a dialética na concepção mais hegeliana, onde eu tenho uma tese e uma antítese. Então aqui eu tenho antíteses, né? Naturalismo e idealismo de liberdade são antíteses, são contrapostos, eles se repulsam, ok? Então, qual que é a tentativa de sintetizar? É superar essas antíteses e sintetizá-las. O idealismo objetivo é essa tentativa de síntese do naturalismo e do idealismo da liberdade. Ora, unindo questões, ora, excluindo elas, mas ele é bem panteísta nesse sentido, ele é bem relacionado do homem com a sua relação com o mundo, ele reduz, né, ele é bem imanente nesse sentido, o idealismo objetivo, é a síntese do naturalismo e do idealismo da liberdade que nós temos aí. Então, essa é a tipologia que o Dilthey constrói. E a partir desse sistema que o Dilthey constrói, de estrutura, de tipo, é que as outras formas, os outros estudos de cosmovisão vão trabalhar. Então a gente pode falar que o Dilthey é o grande... Não que todos vão seguir exatamente o método de Dilthey e tal. Não, mas ele dá o ponto de partida para uma análise teórica, conceitual da cosmovisão. Então é aqui que a cosmovisão toma o seu sentido teórico e conceitual, ok? Então espero aqui que vocês tenham entendido. O que eu consideraria muito importante até aqui dessa aula é vocês lerem o livro e voltem a esses meus comentários aqui do livro. Vai ajudar muito na compreensão do texto do Dilthey nesse sentido. E leiam outros comentários, eu vou deixar alguns para leitura aí. Tá bom. Aqui é uma explicação histórica para a gente poder entender onde surge o termo cosmovisão, quais são os dois primeiros sentidos mais comuns que é dado à cosmovisão. Depois, quem é o grande sistematizador e como é que a gente pode entender essa sistematização, que é o Dilthey. E agora vamos ao nosso objetivo da aula, que é conceituar uma cosmovisão. Eu peguei alguns conceitos, a maioria deles, na verdade, do texto Cosmovisão, História de um Conceito, que é este livro aqui. Depois vai ter um videozinho aqui nessa aula, onde eu vou comentar rapidamente esse livro. Para vocês terem ele, é um livro bem interessante. E aí, eu peguei algumas definições que ele apresenta de dicionários, estou usando a tradução dele para cá, e algumas outras eu mesmo fiz a própria tradução, ok? Então, 3 traduções primeiras aí que nós temos de dicionários franceses, que são importantes para o desenvolvimento da cosmovisão. Até agora, tudo que a gente viu de cosmovisão é alemão, ok? Aí você ainda poderia falar do Freud, você ainda poderia falar do Russell, poderia falar de Heidegger, de muitos outros grupos. Aqui
É uma aula introdutória, né, essa conceituação da cosmovisão. Os dicionários franceses, que é um desenvolvimento a partir do trabalho dos filósofos alemães de cosmovisão. Então, olha algumas definições. Então, a primeira aí é do dicionário alfabético e analógico, né, da língua francesa, onde diz o seguinte: cosmovisão é uma visão metafísica do mundo com respeito a uma concepção de vida. Quer dizer, perceba lá que é no sentido bem newtoniano aí, né? Cosmovisão é uma visão metafísica do mundo. Ele entende que é uma visão da totalidade da vida, né? Dos elementos essenciais da vida. Lá no vocabulário de filosofia do Regis de Olivet, ele diz: visão de mundo, ou uma visão geral do mundo, um ponto de vista abrangente do mundo. Quer dizer, uma perspectiva individual do mundo nesse sentido, né? O dicionário de filosofia na França diz, tem duas entradas aí. Uma com o Paul Fouquet, onde ele diz que é uma visão intuitiva do mundo, uma coleção total de teses metafísicas sobre a concepção que cada uma tem da vida. E tem uma entrada do Raymond Vancourt, onde ele diz que é uma reação abrangente, agora percebam que ele vai individualizar ela, de um indivíduo ao universo, do ponto de vista da inteligência, afeição e ação. Então, lembra lá, né? Aquele bem newtoniano aqui, né? Inteligência, emoções e vontade, ok? Então, numa análise bem... Vocês percebam que essas estruturas que eu estou apresentando é para demonstrar como que as concepções e os desenvolvimentos da teoria de cosmovisão dependem muito da estrutura que o Dilthey propôs aí nesse caso, tá? Aí uma visão agora lá da filosofia mais analítica, né? Então, no dicionário de Oxford, dicionário de inglês de Oxford, não de filosofia, ele vai traduzir para worldview, que é visão de mundo. Então, ele usa a palavra separada, diferente do português que a gente vai chamar de cosmovisão, ele vai chamar de worldview, separados, ok? Porque ele traduz as palavras separadas, como o Welt, de mundo, e o Anschauung, de percepção. Então, ele fala, ó, traduzam, se Anschauung é percepção e o Welt é mundo, traduzam isso para worldview, né, ou visão de mundo. E ele define, então, essa visão de mundo dizendo que é uma visão de vida ou uma filosofia particular, percebam aqui, não é uma filosofia em geral, é uma filosofia particular, quase a ideia de filosofia de vida aqui, né? Um conceito de mundo mantido por um indivíduo ou grupo. Então, ele propõe que existe essa filosofia particular. Ela pode ser individual ou ela pode ser de grupo, ok? E ele continua, né? Em uma outra entrada, ele vai falar na derivação de mundo. Então, aí, aqui ele está na entrada de cosmovisão, na verdade, de Weltanschauung. Depois ele tem uma outra entrada no dicionário, que é uma entrada de mundo, onde ele vai colocar lá um substrato aqui, uma derivação, que é uma contemplação do mundo, uma visão da vida, ok? E aí, no dicionário de filosofia, no The Oxford Companion to Philosophy, ele vai dizer o seguinte, lá na página 2279, ok? Isso é uma tradução minha aqui do texto. Ele diz que é o alemão para a visão de mundo, e é uma visão geral do universo e o lugar do homem, né, do homem nele que afeta a conduta de alguém. Então ele vai entender que uma cosmovisão é algo... Você percebe quase todas as definições. É uma visão geral do que o mundo é, e essa visão geral do que o mundo é vai determinar como o homem vive nesse mundo e como é que ele é afetado, né? Então, as questões práticas lá do que o Dilthey está propondo, né? Tá bom, vamos tentar definir de uma forma um pouco mais ampla e um pouco mais complexa o que seria a cosmovisão para tentar contrapô-la à ideia de filosofia, tá bom? Então, a primeira definição, as duas que eu vou usar agora são definições... Essa daqui é uma tradução que eu vou utilizar a tradução do James Sire, e na próxima eu vou usar a própria definição de James Sire. O James Sire é um filósofo cristão, ok? Onde ele vai propor o seguinte. Então aqui ele está propondo a visão do Outius, ok? E olha o que o Outius vai falar. Diz que cosmovisão ou visão de vida é uma estrutura, percebam essas questões aqui. É uma estrutura e um conjunto de crenças fundamentais, tá? Pelas quais enxergamos o mundo e nossa vocação e o futuro nele. Essa visão não precisa ser articulada por completo. Pode estar tão internalizada a ponto de permanecer quase inquestionada, ok? Então ele percebe a ideia pré-teórica aqui da visão de mundo. Pode não estar explicitamente desenvolvida em uma concepção sistemática de vida, quer dizer, não foi sistematizado, não foi teorizado, conceituado. Pode não estar aprofundado em sentido teórico, sob a forma de uma filosofia. Quer dizer, ele vai aproximar a ideia de filosofia de cosmovisão. Quer dizer, uma cosmovisão no ambiente teórico seria filosofia. Pode nem sequer estar codificada na forma de um credo.
pode ter sido bastante refinada pelo que orientam e dão significado à vida. É uma estrutura integradora, então isso é importante. Ela integra a totalidade da vida. E interpretativa, ela faz com que nós interpretemos essa realidade, damos valor à realidade. Para julgar a ordem e a desordem, consiste no padrão da direção e do almejo da realidade. Representa o conjunto de dobradiças em que giram todos os nossos pensamentos e afazeres cotidianos. Então o Goethe já começa a perceber esse elemento bem pré-teórico da cosmovisão, como o Dilthey já tinha falado, bem pré-teórico da cosmovisão, porém ele dá a entender uma aproximação com o conceito filosófico, porque para ele, uma vez que eu tenho uma teorização, né, então eu assumo a forma de uma filosofia. Meio caminho andado, a gente ainda vai trazer uma discordância. Outra definição que é interessante, eu acho que um pouco mais próxima do que a gente vai defender aqui de cosmovisão, é a visão do James Sire, ok? Nesse livrinho, O Universo ao Lado, ok? Então, olha o que o James Sire define logo no começo ali da obra. Diz assim, cosmovisão é um compromisso, então entendo isso, né? Uma orientação fundamental do coração. Aqui eu vou mostrar para vocês daqui a pouco onde está a minha diferença do James Sire, tá? Porque o James Sire vai entender como uma orientação fundamental do coração e eu não vou colocar a cosmovisão nesse nível tão profundo do ser. Vocês vão ver, eu tenho um esqueminha para mostrar isso para vocês. Que pode ser expresso em uma história ou um conjunto de pressupostos, suposições que podem ser verdadeiras em parte ou de todo falsas, que mantemos de forma consciente ou subconsciente, consistente ou inconsistente, sobre a constituição básica da realidade. Então percebam que sempre toma-se em torno de interpretação da realidade na sua totalidade. E que fornece o fundamento sobre o qual vivemos, nos movemos e existimos, ok? Então, para o James Sire, a cosmovisão, ela é uma orientação fundamental do coração, quer dizer, é o mais profundo de nós, então está na questão mais profunda de nós, é um compromisso nesse nível mais profundo de quem nós somos, que pode ser colocado diante de nós, pode ser numa história de forma de conjuntos de pressupostos, ok? Ele pode ser verdadeiro ou falso, ou ser aí em parte verdadeiro e em parte falso. E não precisa ser consciente, ele pode ser consciente ou subconsciente. Pode ser consistente, pode ser uma visão de mundo bem consistente, ok? Pode ser muito inconsistente, como a gente percebe no nosso dia a dia, tá? Sobre a Constituição Básica. Então, o que ele vai perceber essa Constituição Básica? Do toda a realidade, ok? E é a partir dessa visão que a gente vai julgar o mundo, vai poder viver, vai mover e vai existir dentro desse mundo. Todos eles apresentam características que eu julgo muito importante para a cosmovisão, mas não é ainda a forma como eu conceituo a cosmovisão, a minha conceituação é o que eu vou apresentar agora, para depois, na sequência, demonstrar para nós a diferença central entre cosmovisão e filosofia, ok? Então vamos para a definição, o conceito que eu proponho para uma cosmovisão. Então, meu conceito é o seguinte: cosmovisão é um conjunto de crenças. Entendam que crenças é tudo aquilo que eu acredito sobre a vida, ok? Tudo aquilo que eu olho e tenho qualquer ideia sobre aquilo, tá? Qualquer coisa que eu julgo conhecer, isso são minhas crenças. Que surgem no próprio seio da existência. Quer dizer, dentro da minha existência, no fato de eu existir, que vão surgir essas crenças, tá bom? E direcionam grande parte do nosso viver no mundo. Não a totalidade do viver, mas grande parte dele, porque eu vou apontar que existem outras duas coisas que vão participar aí da cosmovisão, ok? Elas são dependentes, quer dizer, a cosmovisão é dependente de um elemento mais profundo. Então aqui eu discordo do Sire e tomo uma posição doiverdiana, onde eu entendo que existe algo que é mais profundo do que o coração, do que a cosmovisão, é o coração, ou aquilo que a gente chama de espírito, ou de alma. Essa alma, esse espírito, esse coração, que é o termo que o Doiver usa, seria um ponto onde nós unificamos toda a realidade. Nesse sentido, nós podemos reduzir muito essas visões da totalidade da realidade quando eu vou falar do coração. Seriam compromissos muito fundamentais. Em tal nível que, por exemplo, numa perspectiva cristã da realidade, é necessário uma conversão. Então eu gosto de usar esse termo cristão para conversão. Você precisa ser convertido para que essa mudança mais essencial de quem você é, ou de quem nós somos, né, que seria o coração, ou a alma, o espírito, mudasse. Então precisa de uma mudança muito radical para haver uma mudança assim significativa nesse nosso compromisso com a totalidade da vida. As cosmovisões, elas podem auxiliar nisso? Podem. Mas esse compromisso sempre vai determinar
como que a minha visão do mundo ela é dada, ok? Então esse lugar ele unifica toda a nossa experiência com a realidade, com o outro, conosco mesmo e com o divino. É o coração que determina isso. Não são só as nossas cosmovisões, ok? A cosmovisão ela é mais facilmente alterada na minha percepção. É aí que eu vou diferenciar. Cosmovisões são alteradas com maior frequência do que esse compromisso mais fundamental com a realidade, que eu vou tomar aí como coração, né? No sentido bem doiverdiano aqui, nesse ponto, ok? Então, aqui é o que a gente vai ter como primeira diferença, tá bom? Aí eu continuo. Há uma relação necessária entre cosmovisão e hábitos. Então, aqui eu vou propor um outro ponto. A nossa cosmovisão, ela não são os nossos hábitos, mas existe uma relação muito próxima do que dos hábitos. Por quê? Os hábitos vão ser influenciados pela nossa cosmovisão, assim como a nossa cosmovisão vai influenciar os nossos novos hábitos ou a mudança de hábitos, ok? Então, como é que eu proponho isso? Eu digo que há uma relação necessária entre cosmovisão e hábitos. Sendo assim, é uma relação hermenêutica isso. Como é que é uma relação hermenêutica? A cosmovisão é uma visão do todo, ela vai influenciar a construção ou abandono de determinado hábito. Então, a minha cosmovisão vai influenciar nisso. Assim como hábitos novos podem alterar a minha concepção de ver o mundo, ok? Sendo assim, vai modificar a minha cosmovisão. Então, os hábitos, nessa relação hermenêutica, onde hábitos atualizam a cosmovisão e a cosmovisão atualiza meus hábitos, eu vou ter mudança da cosmovisão. Hábitos e cosmovisão vão ser dependentes do meu compromisso mais fundamental. Dificilmente eu vou criar um hábito que vai contra esse compromisso mais fundamental, que é o meu coração. Então, é uma defesa que eu faço aqui, dessa percepção. Não é unânime, existem muitas posições contrárias, eu poderia apresentar várias contrárias aqui à minha posição que eu tenho apresentado para vocês, porém eu acredito que essa tem um basamento mais próximo da nossa experiência real, da nossa experiência concreta, tá? E eu continuo concluindo que são cosmovisões. Essas crenças, elas podem ser, assim como o Sayre diz, verdadeiras em partes ou falsas, porque ela é a minha cosmovisão, ela é bem múltipla nesse sentido. Então ela está no âmbito sempre pré-teórico, ela não é teorizada. No meu ver, a cosmovisão ela não é uma prática teorizada. Por mais que eu possa, por exemplo, construir um conceito de cosmovisão, que eu possa construir uma estrutura das cosmovisões, como fez o Dilthey, que eu possa construir tipos de cosmovisão, eu jamais vou poder ter uma cosmovisão teorizada. O ter a cosmovisão é sempre pré-teórico, é sempre antes de uma análise racional, ok? Porém, continua o texto, é possível articular ela de forma teórica. Quer dizer, eu posso fazer uma apresentação do conceito de cosmovisão, como eu estou fazendo aqui. Eu posso poder dar uma estrutura, eu posso compreender como essa minha cosmovisão ela se dá na história, qual a relação dela com outras cosmovisões. Isso eu posso fazer. Quer dizer, eu posso tomar uma forma teórica para poder apresentar ou semelhanças ou antíteses com outras cosmovisões. Então, as cosmovisões são variadas, como diz o Dilthey, por causa da religião, da cultura, da nacionalidade e entre outros vários aspectos, podendo chegar até o número de indivíduos. Então, eu acredito que pode ser múltipla num ponto, que ela pode chegar ao número de indivíduos. Porém, eu posso unir essas cosmovisões em grupos. Quer dizer, eu posso uni-las em grupos, porque só assim eu poderia, por exemplo, teorizar as cosmovisões, ou separá-las de acordo com o quê? Com semelhanças ou diferenças. Quer dizer, existem cosmovisões, existem posições no mundo que são tão semelhantes que eu posso gerar uma cosmovisão aqui e determinar isso como uma cosmovisão. Isso é uma análise teórica da cosmovisão, isso não é a cosmovisão. É uma análise teórica da cosmovisão. A cosmovisão está no próprio ato de viver, no próprio ato concreto de fazer as coisas, ok? Ela é pré-teórica, você não racionaliza a sua cosmovisão, tá? E aí, por exemplo, que o Pierre Hadot, eu acho que é uma questão muito importante, que ele vai apresentar uma diferença na concepção de visão de mundo dele da filosofia. Então ele vai dizer o seguinte, né? A gente já viu várias vezes, né? Que o discurso filosófico ele vai surgir e ele vai ter um compromisso com uma maneira de viver, uma escolha de vida e uma opção existencial. E ele vai gerar, sendo assim, uma visão de mundo. Agora olha o que ele diz bem no finalzinho do trecho. E será a tarefa do discurso filosófico revelar e justificar racionalmente tanto essa opção existencial como essa representação do mundo. Então, para o Pierre Hadot, a filosofia é uma análise teórica do mundo. Então, eu vou fazer a diferença da seguinte forma, para explicar bem o que o Pierre Hadot está falando aqui, a partir da definição que eu dei para vocês de cosmovisão.
A filosofia, então entendam essa árvore como a totalidade da existência. Essa imagem é a totalidade da existência. Sendo que o que eu vejo da árvore está do âmbito teórico para cima. O que eu vejo da árvore está no âmbito teórico para cima. Então, a filosofia está bem aqui embaixo no tronco. Por quê? Porque a filosofia é uma análise da totalidade da realidade de forma teórica, ok? A cosmovisão está logo abaixo da Terra, né? Ali bem próximo ali do tronco, já bem nas raízes ali. Porque a cosmovisão é a experiência da totalidade da realidade de forma pré-teórica. Aqui eu tenho uma análise teórica, aqui eu tenho vida. Eu vivo concretamente. Aqui eu analiso, eu teorizo, eu faço abstração, tá bom? Existe uma relação porque eu entendo que a raiz da árvore são como os hábitos. Eu tenho hábitos mais fincados, mais próximos da minha experiência mais religiosa. Religioso aqui, vocês vão perceber já na próxima aula, que eu entendo religioso como o compromisso mais fundamental da vida de um ser humano. E eu tenho mais próximo e eu tenho hábitos que não são tão próximos, quer dizer, estão mais perto lá da cosmovisão. Esses hábitos eles podem ser mudados. Vão ser mais fáceis ou mais difíceis de mudar, de acordo com a profundidade deles no nosso ser. Então, hábitos poderiam ser hábitos virtuosos ou hábitos viciosos. Vícios ou virtudes. Então, por isso que você percebe que existem hábitos muito difíceis de mudar, estão muito relacionados com quem você é, e outros hábitos que não são tão difíceis, são mais fáceis de mudar, que não estão tão dentro daquilo que você é, ok? Não são tão dependentes da sua profundidade. E nesse sentido, esses hábitos, todos eles podem ser mudados, ok? E eles vão se relacionar com a cosmovisão. Então, ora, esses hábitos vão mudar a minha cosmovisão, ora, esses hábitos vão ser mudados pela minha cosmovisão, e eles vão ser criados a partir da minha cosmovisão. Então, há uma relação hermenêutica nesse sentido. Então, aqui a gente pode caminhar para o final da nossa aula. Nós definimos nessa aula aqui, fizemos uma breve história do que é a cosmovisão, apresentamos uma variedade de definições e conceitos de cosmovisão, definimos a cosmovisão como algo no âmbito mais pré-teórico e a sua diferença fundamental da filosofia está aí. Sendo que a cosmovisão é uma visão e um viver no âmbito abaixo da linha da teoria, quer dizer, pré-teórico. E a filosofia é uma análise teórica da totalidade da realidade. Eu deixei textos para leituras obrigatórias. Leiam os textos, reassistam essa aula se dúvidas surgirem. Eu vou indicar um livro agora bem no finalzinho da aula, só para vocês terem. Eu não vou dar esse livro aqui no curso, ok? Mas eu indico a compra desse livro, que é o livro do David Nagle, chamado Cosmovisão, a História de um Conceito. É um livro excelente para você ter. Ele vai construir toda a história do conceito de cosmovisão. Lá desde Kant, vai passar pelas variedades de cosmovisões, relação com ideologia, as várias posições, a relação com o cristianismo e a relação, por exemplo, com epistemologia, com semiótica, com outras áreas aí. Essa relação da cosmovisão com essas outras áreas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Leiam os textos, reassistam essa aula para tirar as dúvidas. Qualquer coisa, deixem as perguntas aqui nos comentários Hotmart ou podem me mandar diretamente lá pelo Telegram, que nós temos um contato muito mais próximo, tá bom? Então, nós nos vemos na próxima aula, onde nós vamos falar agora, vamos começar com uma pergunta, aula, se é possível uma neutralidade filosófica, ok? É possível uma neutralidade da ciência e da filosofia? Essa é a nossa tentativa de resposta da próxima aula, ok? Então, muito obrigado.